dia, brasileiro, brasileira, patriota, gente do bem, aqui é a Lívia do canal Momentos de Reflexão. Então, vamos falar aqui sobre este senhor. Bem rapidinho, quem ele é? É um capitão de navios, o Ajit Badakaio, que eu acho que é assim que lê o nome dele, né? Ele diz que ele nasceu no Kerala, né, Calicut, né, é o próprio país de Deus. Ele diz que a Índia é o país de Deus, né. Aí o que eu acho interessante é quando ele diz assim: este site vai transformar a sua mente. Aí ele diz que você é o professor, o aluno, o messias, o buscador, o viajante, o destino. E ele diz que ele vai reescrever a história mundial, e isso não agradará os sequestradores do mal da história humana. Desperte sua voz interior. Ok, vamos então para a questão principal. Olha aqui, vamos tratar dessa senhora aqui, Madame Helena Petrovna Blavatsky, uma vigarista que mudou o curso da história mundial. E é verdade, porque vocês vão saber, porque essa aqui é a primeira partezinha ainda do vídeo. Eu decidi começar por aqui, que eu tinha feito já as biografias dos componentes principais da Sociedade Teosófica, mas eu vou colocar esse vídeo mais pra frente, tá bom? Eu não estou com a minha voz muito boa, estou com início de dor de garganta aqui, mas eu vou adiante. Madame Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, plagiatrista, charlatã e agente dos Rothschild, né? Que transformou alemães e nazistas para estimular o Estado de Israel. Bom, aqui vocês vão entender depois no seguir das ondas, né? Ela, aqui está escrito a tradução mal, né? A ladra que roubou a suástica da Índia, tá bom? E a antiga que eu acho antiga capitilha de Viatia, que é outros símbolos também. Vocês vão entender a cara dessa mulher aqui. Vamos lá para o estudo, né? Que eu já dei uma olhada, e o que ele está dizendo aqui são outros sites também dizem, quer dizer, de outras pessoas nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, eles estão bem, digamos, sintonizados no sentido da biografia, porque é uma história recente, então não tem como estar se perdendo, né, nessa questão. Em 1888, quando Gandhi estava fazendo seu segundo ano de estudos na Inglaterra, ele foi escolhido a dedinho pelos Rothschilds para ter um tete-a-tete com a Madame Blavatsky e a sua discípula, então, a Anne Besant, que ficou depois como substituta da Sociedade Teosófica, a feminista. A Anne Besant e Alan Octavian Hume eram membros da Sociedade Teosófica de Adyar Madras, agora Chennai, e também membros do Congresso Nacional Indiano. Eles já estavam dentro da política. E vocês vão entender porque eu estou preocupada com essa questão da New Age, dessas coisas, que está voltando com toda a força, com todo o vapor. Agora, neste período, com o discurso de Operação Storm. Ok? E eu não sei se vocês notaram que esse período aqui, onde as sondagens dizem, as pesquisas dizem que o Biden está na frente, você tem um pessoal da Operação Storm está quietinho. Eles estão quietinhos. Será que eles estão com medo que tudo aquilo que eles disseram não venha a casar neste momento? Eu estou torcendo pela Operação Storm, torço para que Trump vença de novo. Eu acho que essa pesquisa, ela é como aquela do Bolsonaro, né? Onde o Bolsonaro ia perder e no final ganhou com muito mais votos, porque muitos foram, para mim, roubados, tá? Na minha concepção, foram roubados pelas urnas eletrônicas. A gente já sabe como, né? Mas não é isso aqui o importante. Aí, vamos lá, vamos adiante. Tanto Hume quanto Anne Besant eram agentes duplos dos Rothschilds. Eles fingiam ser amantes da Índia e lutadores pela liberdade.
Um Rothschild grato permitiria que Anne Besant iniciasse suas próprias lojas maçônicas femininas. Veja a foto dela com trajes maçons, e essas são as pessoas em que os índios, os indianos, os hindus ingênuos confiavam. Então esse aqui é um hindu e está falando do povo dele, realmente. Até hoje tem muito hindu que idolatra essa gente aqui. Olha só essa senhora, feminista até o osso, lutava pelo aborto. Depois, no final da biografia, vocês vão entender algumas coisas. Gandhi foi apresentado ao Bhagavad Gita através da Blavatsky, dessa senhora aqui. Incrível isso, né? Que parece até mentira, mas como Gandhi ser apresentado, porque ele foi novinho para a Índia, para a Inglaterra. E lá na Inglaterra ele foi escolhido. Sabe Deus por quê, né? Coisas preparadas, coisas estudadas naquela mesinha de caviar. Né? Bom, Gandhi foi apresentado pela Blavatsky para capturar o seu interesse. Em seguida, ela fez uma lavagem cerebral com a ideia de ahimsa, que é a ahimsa na Índia é a não violência. Ninguém sabe, mas começou através da Blavatsky essa história. Gandhi ficou surpreso ao perceber que essa judia russa, quer dizer, ela era russa de origem judaica, a senhora Madame Blavatsky sabia mais sobre a espiritualidade indiana do que ele jamais poderia imaginar. Porque a mulher, vocês vão ver na biografia dela, era filha de nobres. Ela nasceu no meio de livros e estudou muito, né? A mulher tinha muita cultura. Ela, inclusive, foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos, sempre na carroça dos nobres, de monarcas, de gente muito importante. E tem gente achando que era uma simples médium que saiu lá da Rússia, foi para os Estados Unidos, né, para iniciar um trabalho de evolutivo, de verdade, né? Vão caindo na conversa. Fiquem atentos aos detalhes, por favor. Aos detalhes, porque se for ler o livro de Blavatsky, muitas coisas, tem muita coisa bonita, até muita coisa que eu mesma concordo. Tem muita coisa bonita, ela também diz verdades, mas tem que unir isso com a intenção de tudo que está em volta, para vocês entenderem o contexto, ok? Porque precisa entender o contexto dessa força que a New Age tomou em pouco tempo. Deve-se notar que Blavatsky estava em contato com Léo Tolstói. Depois eu vou colocar também digamos assim, uma biografia bem rápida aqui de quem foi Léo Tolstói. E não foi por acaso que Gandhi foi chamado à África do Sul para iniciar um processo judicial e mais tarde ficou na fazenda do próprio Tolstói, russo, né? Isso foi feito pelos Rothschilds. E na África do Sul, Gandhi foi preparado para ser um agente dos Rothschild, convertido para ser um Mahatma. Lembra dos Mahatmas que a Anne Besant e a Alice Bailey, elas preservavam tanto essa questão dos Mahatmas, não, que eles fazem parte dessa grande fraternidade branca. Então, mas vão ficando atento aos pontos, não se percam. Convertido para ser Mahatma, antes de ser chamado para a Índia como Messias, para sentar-se no assento como diz aqui, do chefe pela luta pela liberdade da Índia. Você pode achar isso um pouco estranho, então sugiro que você entre na pesquisa do Google. Aí você procura Mahatma Gandhi recordando a história da Índia, Vadakaya, o processo de lavagem diabólica do cérebro de Gandhi, escrito sempre por ele, né, e por esse pesquisador, que é um capitão de navio, mas ele é um pesquisador também, e é indiano. Antes da Primeira Guerra Mundial, o movimento indiano pela liberdade, sob Rash Bihari Bose e Bhagajatin, seria afundado graças à seção irlandesa de Anne Besant, que vazou os segredos para os Rothschild. Um agente triplo da Tchecoslováquia, Emanuel Viktor Voska, sob a folha de pagamento dos Rothschild,
conseguiu os segredos dos irlandeses e perturbou a busca indiana pela busca da independência. Woodrow Wilson revelou a conspiração de Bagajatim para os Rothschilds, que comandava o Raj britânico na Índia. Vodka transmitiu a informação sobre a conspiração indiana iminente via Tomás Garrigue Masaryk, também para os Rothschilds, né? Para agradecer, os Rothschilds coroaram Masaryk como o primeiro presidente da Tchecoslováquia em 1918. Olha esses Rothschilds, onde é que eles estão? Com o pé deles na vida de todo mundo, na Tchecoslováquia, Israel, na Índia, ok? Na vida de todo mundo, esse povo estava com os pés dele, os braços, tentáculos em todos os lugares. Thomas Garrigue Masaryk foi autorizado por Rothschild a liderar a Tchecoslováquia a independência do Império Austríaco. Em 1918, se tornar um herói natural. Hoje, Tel Aviv tem uma praça Masaryk. Rothschild controla 80% de Israel hoje. Bom, aí a gente está falando aqui, vamos ver quando é que ele escreveu isso aqui. Não tem a data, porém, não tem a data, infelizmente. Vamos ver lá embaixo se tem a data. Olha que isso aqui é muito assunto, gente. É muito assunto, mas vocês tenham paciência, tá? Eu disse que ia fazer o vídeo, eu estou aqui com a primeira parte, porque eu estudo e vou selecionar. E gostei muito porque tem um resumo de muitas coisas aqui dentro no blog desse capitão, né? Vadakail. Vamos lá. Onde é que eu tinha parado? Ok. Em 1912, Charles Crane, o agente norte-americano dos Rothschild, financiou a campanha eleitoral de Thomas Woodrow Wilson, 1856-1924, que em 1913 tornou-se presidente americano. Crane tornou seu conselheiro na Casa Branca para ficar de olho nele. Olha só que... Gente, é uma ensalada. Até eu depois vou reler tudo de novo, porque é muita coisa. E olha que eu já li isso aqui tudinho. Charles Richard Crane, 1858, morreu em 1939, foi um cripto-judeu que sempre fingiu ser antissemita na mídia. Olha a mídia. Em 1913, Woodrow Wilson foi colocado por Rothschild na cadeira de presidente dos Estados Unidos sob a condição expressa de que ele deveria assinar a lei do Federal Reserve dos Estados Unidos. Olha, na época o ato foi impedido de ser aprovado no Congresso. Os astutos judeus se mudaram dias antes do Natal de 1913, quando a maioria dos homens do Congresso estavam em casa com suas famílias. Não é? Aqui a tradução estava se mudaram. Não. Enquanto a maioria dos homens do Congresso estavam em casa com suas famílias, os astutos judeus que estavam no Congresso se reuniram e aprovaram a lei da Federal Reserve. Foi votada e passou. E o Wilson, fiel à sua promessa, Rothschild, né, tornou isso lei. Aí voltamos na Madame Blavatsky, que se tornou a primeira médium profissional internacionalmente famosa e também uma brilhante vigarista ocultista que atraiu figuras como G.B. Shaw e William Butler Yeats em sua teia bizarra. Ela foi a primeira criança das flores que viajou para a Índia com propósito bizarro, quase 100 anos antes da gira hippie dos anos 1960. Vocês vão entender isso depois. Agora parece complicado, mas vocês vão entender. Essa mulher, digamos que ela foi a precursora dos Filhos das Flores, do movimento de 1970. Mas antes eles tinham que preparar o terreno, ok? Então eles começaram 100 anos antes. Tudo bem? Ok. A linhagem materna de Helena Petrovna Blavatsky remonta ao príncipe Mikhail de Chernigov, até Rurik, fundador do Estado russo
em Novgorod. O bisavô da Blavatsky, o príncipe Pavel Vasilievich, ou Dolgorukov, uns nomes estranhos, morreu em 1837, foi um general durante o reinado de Ekaterina a Grande. Indo mais longe, sua família pode ser rastreada até a dinastia carolíngia alemã. Ok? Vocês vão entendendo por que a minha preocupação é grande, porque eu acho que esse pessoal que segue a New Age é tão bobinho. Vocês vão entender. Helena aprendeu fluentemente alemão desde jovem, embora tenha nascido na Ucrânia, como Helena von Hahn. Por algum tempo, sua família morou na área de Khazar, na Geórgia, de onde vêm todos os judeus israelenses. Você mal pode acreditar em uma palavra do que ela conta sobre si mesma e seu passado, tal era sua capacidade de enganar. Em 7 de junho de 1849, a jovem Helena Petrovna, 17 anos, se casou com o vice-governador de Yerevan, Nikifor Vladimirovich Blavatsky, daí que ela pegou esse nome, tá? Logo após o casamento, antes mesmo da lua de mel, ela escapou. Ela morreria virgem, segundo, né? Ela deixou passar para todos, né? Embora ela tenha se casado 2 vezes. Em 3 de abril de 1875, em Nova York, ela se casou formalmente com Michael Bettanelli, um judeu georgiano que vivia na América. O casamento acabou depois de alguns meses, assim que ela se tornou cidadã americana. Vou evitar comentários aqui, tá bom? Blavatsky ajudou a fundar a Sociedade Teosófica na cidade de Nova York em 1875, junto com Henry Steele Olcott, com o lema "Não há religião superior à verdade". Em fevereiro de 1879, ela e Olcott chegaram à Índia. Em 1882, Rothschild deu a eles uma sede da Sociedade Teosófica em Adyar, nos subúrbios ao sul de Madras, que ainda existe hoje. E os Rothschild sempre por detrás de tudo isso. Ok? Conhecido como Jardins de Huddleston, o campus da Sociedade Teosófica na margem sul do rio Adyar e cobre mais de 265 acres de terras nobres. Gente, eu chego a ficar cansada. Essa senhora aqui, ela, desde o começo, inclusive tem fotos. Tem foto dela com os Rothschilds, tem foto dela na internet. Se você souber procurar direitinho, você vai achar, tá bom? Eu gostaria que vocês entendessem isso, né? Tanto ela quanto a Anne Besant, elas eram feministas, falavam, né, eram contra a igreja, contra o cristianismo. Mais pra frente vocês vão entender isso. Mas sem homens por detrás, ela nem existiria, porque o que deu a possibilidade dessa mulher de manter a Sociedade Teosófica e os Rothschild que deu terra e casa, né? Então, isso aqui não é para defender os homens. Não, a minha raiva é dessas feministas contarem tanta vantagem, mas sempre agarrada nos ombros, né, de homens fortes da época, ok? Que permitiram que tudo isso acontecesse, né? Então, é tanto fumo, como diz o italiano, tanto fumo e pouco arrosto. Tanto fumo e pouca carne. Vejamos. O jardim possui plantas exóticas, pássaros, animais, insetos, árvores, inclui o raro mogno. E está falando aqui, né, uma figueira da Índia de 500 anos, quer dizer, um lugar nobre. De 1879 a 1888, a Blavatsky editou a revista de Theosophist. Em 9 anos, ela enganaria este planeta com o ocultismo e a espiritualidade e estabeleceria as bases para o orgulho ariano nazista, do qual nasceria o Estado judeu de Israel. Isso aqui é pesquisa, gente. Eu fui dar uma olhadinha, isso aqui tem sentido, tá bom? Tem sentido.
Bom, a parte que tem aí, a gente tem que explicar a questão também do símbolo ariano, tem algumas coisas, né, que poderiam ser explicadas, mas vamos nos ater a essa senhora aqui. A Madame Blavatsky é a única mulher que afirmou, dominou e começou a primeira religião por uma qualquer mulher, usando o termo teosofia, que, entre outras coisas, teosofia é outra coisa, mas ela usou para seus fins, né? A sua nova religião, a sua nova filosofia. Mas a teosofia, ela tem uma origem e um fim certo, mas ela transformou a teosofia em teosofismo, ok? Ela competiu com Buda, Mahavira, Zaratustra, Jesus, Maomé, Guru Nanak e até mesmo Joseph Smith, o criador do mormonismo religiano, financiado também pelos Rothschilds. Todos os homens aqui, os humanos, adoram. Madame Blavatsky foi a primeira pessoa a trazer a espiritualidade da Índia Oriental para o mundo ocidental. Palavras e conceitos como karma, reencarnação, consciência, kundalini, meditação, yoga, aura, mantras, tantra, chakra, prana, akasha, etc. são familiares, mesmo que apenas em pequena escala, quase todos no Ocidente. Bom, digamos assim, que quem realmente deu vida a isso foi Paramahansa Yogananda, mas ela chegou nos Estados Unidos antes dele e começou, mas quem realmente deu vida a karma, yoga, foi Paramahansa Yogananda. Vamos ver, essa consciência popular pode ser rastreada diretamente até o trabalho da Blavatsky, que primeiro introduziu essas ideias no pensamento ocidental por meio de vários livros de sua autoria. Nenhum de seus livros teve uma única ideia original, exatamente isso que eu ia falar. Ela foi para a Índia, ela disse que foi para o Tibete, mas isso não tem provas disso, ela nunca deixou provas disso, ninguém nunca a viu no Tibete, não tem nada dela no Tibete, mas ela foi para a Índia, na Índia ela foi. E ela esteve com vários gurus lá da Índia, então tem muita coisa que essa mulher, ela frequentou também as rodas espíritas na França. Eu não sei se ela teve contato com Allan Kardec, isso aí eu não sei, mas que ela teve contato com os espíritas da época, ela teve. Então ela aprendeu muita coisa da filosofia espírita também. Então nada dela foi original realmente, tudo foi descaradamente retirado ou plagiado de antigos textos hindus, coisa que ela não conseguia entender com sua percepção limitada e massa cinzenta, tornavam a leitura muito engraçada. Isso, gente, é dito por quem entende da coisa e leu tudo, né? No entanto, ela teve um efeito incrível de longo alcance, tanto para seus admiradores como para seus críticos, e mudou a face da espiritualidade mundial para sempre. Inicialmente, a Sociedade Teosófica tinha uma aliança com uma organização dirigida por um hindu, Swami Saravasti. O Swami Saravasti, vocês podem pesquisar também na internet, ele realmente existiu. Um belo dia, o Swami denunciou Madame Blavatsky e seu ajudante Yankee, o Walcott, como charlatães e rompeu a parceria. Então, quais são seus ensinamentos? A teosofia de Blavatsky lida com besteiras como as 7 raças raiz. A raça ariana gigante, semelhante a um deus, viveu na Atlântida e perdeu seu status divino ao se casar com judeus semi-humanos. O casamento com judeus causou a decadência dos arianos, de acordo com a Blavatsky. Para manter o jogo do agente duplo em andamento, Blavatsky chamou o judaísmo de uma religião de ódio e malícia contra todos e tudo fora de si. Enquanto os arianos eram as pessoas mais avançadas espiritualmente, a sua teosofia nada mais é do que a espiritualidade hindu mal compreendida de textos antigos e o ocultismo reciclado que fez Guggenheim com um forte sabor de antissemitismo e anticristianismo jogado em boa medida.
Os ocultistas e racistas alemães abraçaram a ideia da Blavatsky de ser descendente de homens divinos, arianos e superiores. O símbolo oculto favorito da Blavatsky era o símbolo hindu da swastika, que ela afirmava ser o símbolo da raça ariana invasora e o mais poderoso de todos os símbolos ocultos. Para vocês entenderem como essa mulher usava ou usou, pegou esses símbolos da Índia, como ela usou mal isso. Na verdade, a swastika é um símbolo da civilização ariana indiana de Saravati, que migrou da Índia em 4000 a.C., depois que o rio Saravati secou em uma mudança tectônica. A foz do rio no Himalaia foi bloqueada, fazendo com que o rio se tornasse não perennial. Esse símbolo da swastika foi adotado pelos nazistas. Heinrich Himmler era um crente devoto dos ensinamentos da Blavatsky e até mesmo partiu uma expedição para a Ásia, agarrando-se a tudo, enquanto a Alemanha estava perdendo a Segunda Guerra Mundial, para tentar encontrar a conexão alemã com a raça ariana. Aqui está a Saravati, né, que é um deus hindu. O deus hindu, não, é o Ganesha esse aqui. É o deus hindu Lord Ganesha, com o símbolo da swastika aqui. E outro também na palma da mão. Tem também o símbolo na palma da mão. Aí, você aperta o dedo na pesquisa do Google e sai o símbolo da swastika, né? Aí você vai no Google se informar mais sobre isso. Aí vamos aqui, Hitler e a swastika. Os principais objetivos da Sociedade Teosófica era formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, ou seja, globalismo, ou seja, como é que a gente pode dizer? O destronamento, se a gente pode usar essa palavra, né, do nacionalismo, tá bom? Da soberania. Ok? Em nome de uma religião comparada, tipo filosofia e ciência juntas, para investigar as inexplicáveis leis da natureza, os poderes latentes do homem. Até frase bonita, hein? Vamos entender como esse pessoal joga. A Madame Blavatsky usou essa frente para acessar bibliotecas hindus ocultistas e textos científicos antigos que ela passou para os alemães. É um fato conhecido que os alemães fizeram vimanas, discos voadores, usando algumas informações fornecidas por Blavatsky. Isso aqui eu não sei se é verdade, mas a gente pode pesquisar. Okay? É só a gente dar uma pesquisada. Ele pede para pesquisar o Shivakur Bapuji Talpade, Prêmio Nobel, também racismo, pesquisar isso aqui, inclusive no próprio blogger dele. Foi apenas em 1897 que John Thomson descobriu o elétron, sugerindo que o átomo não era uma partícula indivisível, como John Dalton sugeriria, mas um quebra-cabeça feito de peças menores. 9 anos antes, em 1888, ela tinha escrito, citação, o átomo é elástico, logo o átomo é divisível e deve consistir em partículas ou subátomos. E esses subátomos ou são não elásticos e nesse caso não representam nenhuma importância dinâmica, ou também são elásticos e nesse caso eles também estão sujeitos à divisibilidade. E assim ad infinitum, que é uma expressão latim, né, ao infinito. Mas a divisibilidade infinita dos átomos resolve a matéria em simples centros de força, ou seja, exclui a possibilidade de conceber a matéria como uma substância objetiva, um quote. Isso aqui está na Helena Blavatsky, Doutrina Secreta, volume 1, na página 509, ok? Então, acima do que, o que ela quer dizer com isso? Que isso aqui ele diz que não era uma partícula indivisível. Então, aqui ela diz que é divisível. Então, ela, anos antes, já tinha dito isso. Mas isso aqui
De onde que ela tirou? Aí vamos adiante. Acima, sim, o texto acima, o que ela disse acima, é tirado dos antigos Vedas hindus de 7.000 anos. Tá aqui, ó. Tudo que ela disse. Apenas um pequeno exemplo de sua plágio, já que ela não teve educação formal. Estava já escrito nos Vedas, tá bom? 7.000 anos antes. Ela foi para a cidade contando sobre o macrocosmo e o microcosmos, antigos Upanishads indianos de 5.000 anos antes de Cristo. E ela impressionou todo mundo. Então ela dizia tudo isso que eram informações que ela obtinha do mestre dela. Aí a gente vai ver na biografia quem era o mestre dela, mas mais pra frente, tá bom? Ela escreveu com uma tal de Lynne McTaggart, moderna, com essa senhora aqui, livros que contém todas as ideias védicas elevadas, uma citação. Resumidamente, a lei das correspondências afirma que o microscópio é a cópia em miniatura do macrocosmo e, portanto, que é encontrado abaixo pode ser encontrado muitas vezes por analogia acima. E as pessoas gritam, a teoria de Charles Darwin causou um grande rebuliço quando foi lançada. Muitas pessoas perderam a fé em qualquer religião. O crime aumentou, os ricos se tornaram os novos deuses, e isso é o que os maçons queriam. Algumas pessoas chegaram ao ponto de cometer suicídio, tendo perdido suas âncoras mentais e, portanto, esperança. Madame Blavatsky iria lucrar com a teoria de Darwin, tentando fazer a ponte entre a religião e a evolução com o ocultismo. Para descobrir que Darwin era um desonesto, acesse Charles Darwin e sua Apple, também aqui no canal, sempre no blog dele. Aí a gente está vendo aqui caso, né, de medianidade. Isso aqui está parecendo mais a presença de um espírito aqui, se não é? A tábua Ouija. Bom, vamos ver aqui. Ela era anticientífica. Os participantes das sessões e saraus de Madame Blavatsky foram brindados com a visão de um babuíno aqui na transmissão, na tradução não dá para entender, à espreita na entrada, segurando uma cópia da origem das espécies de Darwin. Gente, pelo amor de Deus. Suas sessões em que ela contatou antigos mestres por telepatia fizeram dela um messias, uma espécie de messias na época. Ela teve sucesso no que fez, pois confundiu e enganou uma raça alemã inteligente, fazendo-a pensar que eles eram arianos. Bom, a coisa vai longe. Gente, essa mulher era o cão chupando manga. Aí aqui tem Isis, tem os livros Isis, que eu não lembro o nome, a Doutrina Secreta, o livro de Dzian. Bom, ela construiu a sociedade teosofista, não teosófica, mas teosofista, porque teosofia é uma outra coisa, e ela quis misturar tudo e usar uma expressão de maneira errada, tá bom? Sempre roubando. É o que os comunistas fazem desde muito tempo, roubam. O que eles roubaram? Todas as pautas, né, do conservadorismo, do cristianismo, o arco-íris. Eles roubaram as palavras lindas, né, direito, igualdade, progresso, democracia, e tornaram isso, juntou isso com o meio ambiente, a defesa dos animais, aí levou a turminha da juventude para o lado deles, só que junto com ela levou também o sexo livre, droga, rock and roll, né? E é essa bagunça que nós estamos vendo hoje. Vocês querem ver? Basta ir em Alto Paraíso, em Goiás, perto de Goiânia, ali perto de Abadiânia, inclusive onde estava quem? O João de Deus. E eu não preciso falar mais nada desse senhor João de Deus. Agora, ali, como você entra, tá cheio de corona. O negócio deles é só fumar maconha, da hora que eles levantam até a hora que vão, e falar mal
da direita falar mal. Aí eles falam, vamos lá no meio da árvore, abraça a árvore. Então eles acham que eles estão contribuindo para um mundo de paz e de justiça. Mas como é que pode ser um mundo de paz e justiça e ao mesmo tempo procurando todas as técnicas holísticas possíveis e imagináveis? Basta que Jesus esteja fora disso, porque aí botou Jesus, você já, pessoa sem noção, tapado, bitolado, involuído, entendeu? Como alguns certos aí da Operação Storm falam, né? Bom, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Ela construiu a Sociedade dos Ofícios como uma fraternidade universal dedicada a liberar o potencial latente da raça humana que ainda está ativo hoje, apesar do DNA ter sido rebaixado de 12 fitas para 2 fitas, ou seja, 97% do lixo. Mas, olha só, eu andei lendo, fazendo uma parêntese, os livros de da epigenética. Ele já faleceu, o autor, que agora me deu um branco aqui, meu Deus, o Bruce, agora eu esqueci o nome dele, mas depois eu lembro, posso colocar até na descrição do vídeo. E é muito interessante, e realmente agora, e a ciência também diz que muito do que a gente tem, né, que se transformou em lixo no nosso DNA, na verdade é onde tem as verdadeiras informações. Eu, estudando, eu também vi sentido nisso, ok? Vamos adiante. É por isso que eu digo que nem tudo que ela fala, que ela joga ali, nem tudo é mentira, porque ela traz conhecimentos muito antigos que não são delas. E a gente está falando de milhares e milhares de anos de conhecimento antigo, tá bom? E como a gente já notou, né, ela plagiava, ela copiava, né? Então, a maior parte do que ela escreveu não era dela. A única parte que ela escrevia é quando ela inventava os mestres da fraternidade, ou usou alguns mestres da Índia, dando nomes novos para eles, entendeu? Ou modificando todo um contexto para dar uma nova frente, uma nova visão das coisas. Então, isso é plagiar. Como não? O nome disso é plágio, né? É copiar dando um novo nome, uma nova nota, né? A autoridade espiritual chegou a Madame por meio de homens santos mortos, os Mahatmas. Aqui entram eles, que eram os antigos mestres, por meio de quem ela canalizou textos maciços que publicou como Isis sem véu. Esse aqui, Isis Unveiled, é Isis sem véu. E a doutrina secreta, entre outros. Quando ela não conseguia deslumbrar com brilho, ela ficava perplexa com as besteiras. E as pessoas gritavam, uau, uau. Devemos lembrar que Gandhi foi apoiado como Mahatma assim que chegou da África do Sul para recrutar soldados indianos para a Primeira Guerra Mundial. 111 mil soldados indianos morreriam pela Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, usados como bucha de canhão nos setores mais perigosos da guerra. Essas mortes foram registradas como mortes inglesas, sem, é claro, nenhum memorial. 243 mil soldados indianos morreram na Segunda Guerra Mundial, graças a Gandhi e Rothschild. Vamos entendendo. Olha, eu não quero que vocês acreditem totalmente nisso. A gente vai também pesquisar, né? E eu estou pesquisando, eu estou fazendo a minha parte. Teosofia é um nome que Blavatsky deu ao conhecimento espontâneo que ela sugou por telepatia, e ele bota um sig aqui, que é tipo engasgou, né? Dos mestres Mahatma para o mundo. Vem do termo teosofia usado pelos neoplatonistas para significar literalmente conhecimento do divino. Aí ela pega uma palavra que quer dizer conhecimento do divino, que já existia antes, e transforma nessa salada grega aí, né? 1848. Karl Marx, um parente consanguíneo de Rothschild, eu preciso dizer mais alguma coisa? Cria o comunismo, essa ideologia, né? A perfeita antítese ao sistema de teses do capitalismo. 1917. O comunismo, criado por Rothschild, torna-se o sistema de governo na Rússia.
criando, na realidade, a antítese da tese ocidental liderada pela América. Marx, Stalin, Lenin, Trotsky são todos judeus. Todos judeus. A enorme riqueza dos czares e a riqueza disseminada do comunista russo são todos aspirados pelo Big Brother. Gente, vai entendendo. 1917 a 1945, as potências ocidentais elevam a Rússia aos status de superpotência. Estado de Israel foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Teosofia e o poder da suástica eram o evangelho para o nazismo. 1945-89 a 1989, a União Soviética representa um potencial conflito de guerra fria com os Estados Unidos, especialmente o cenário assustador de guerra nuclear. O conflito real é sempre evitado. Os judeus Gorbachev e Yeltsin destroem o comunismo na Rússia e na Europa pela perestroika e glasnost. 1975. Espíritos guia dizem à sociedade teosófica que agora é hora de ir a público, mudando o nome para Movimento da Nova Era. A menos que este plano seja FUT, que eu não sei o que é, mas a menos que este plano seja... depois eu vou procurar esse termo aqui, que isso aqui na minha leitura eu perdi. Deve ser, a menos que esse plano seja poeira, né? O presidente George Bush, em 1990, anuncia nova ordem mundial em agosto após a invasão do Kuwait pelo Iraque. 1990, sempre, o comunismo muda de roupa para se tornar uma nova era e começa sua dissolução planejada. Em breve, fusão do leste-oeste, ou seja, União Soviética em um governo mundial administrado pelo Big Brother através das Nações Unidas. Ok? Gente, essa aqui é a primeira parte e a gente vai dar seguimento daqui a pouquinho para vocês não cansarem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.